Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma aula importante para que a gente possa aprofundar nossos conhecimentos e ajudar os nossos clientes. Quando nós falamos de testamento, é um assunto muito importante. Todo mundo sabe o que é. Eu falo que até o leigo tem noção do que é um testamento. Mas a hora de aprofundar os estudos, de fazer com que esse testamento não seja nulo, seja válido, aí que mora o perigo. E é isso que nós vamos conversar na nossa aula, com muito carinho para que você possa aprofundar seus estudos e de fato entender como que funciona. Muitas lendas. Ah, professor Júlio, o inventário, o testamento vai acabar. Porque agora existe a hold, o planejamento sucessório. Eu até lancei um livro recentemente, que é o Inventário, Partilha de Bens, Planejamento Sucessório e Testamento de A a Z. Não acredito que isso aconteça. Na verdade, o brasileiro, nós temos as nossas culturas, né? E dentro dessas culturas que nós temos, uma delas não é se preparar para o futuro em relação ao patrimônio. É claro que cada vez mais pessoas vão aderir a isso, a um planejamento sucessório. Mas vai demorar para que isso aconteça e, de fato, todo mundo faça planejamento sucessório, hold, principalmente quem tem bens. É claro que a gente tem que falar de uma quantidade de bens. Até que isso aconteça, essa ideia vai demorar um pouquinho. Eu não acredito que isso seja da noite para o dia. Eu sempre falo que o uso campeão extrajudicial, claro que é uma das melhores modalidades de você, quando eu falo modalidade de procedimento, né, para você regularizar um imóvel, é muito interessante, muito bacana, muito rápido, mas eu ainda falo que cada 100 casos de uso campeão, 97, 96 são casos judiciais, porque o brasileiro não guarda documento. O brasileiro só procura advogado quando está na iminência de litígio, uma briga judicial, uma notificação, uma impugnação. O cartório, muitos cartórios são conservadores e não vão registrar mesmo, faltando documentos, informações. Então, esses procedimentos que vão surgindo, isso é ótimo. Isso é ótimo, é mais uma opção, mais uma carta na manga, mais uma ferramenta que nós temos para ajudar o nosso cliente. Com certeza, isso é ótimo, que venha mais, cada vez mais. Agora a educação compulsória extrajudicial, grande novidade. Então, cada vez mais nós temos novos procedimentos. O direito imobiliário, o direito registral, o direito notarial, ele é muito dinâmico. Falar em regularização de imóveis é algo que muda muito. Mas nós precisamos sim compreender que muitas vezes o brasileiro, culturalmente falando, não está preparado, porque ele não guarda documentos, não tem documentos. Contrato de gaveta, todo mundo sabe que contrato de gaveta é um risco, mas muita gente faz. E também não podemos desprezar a posse. A posse é sui generis, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. A posse, quem tem a posse, tem pelo menos 166 direitos. São muitos direitos. Então não podemos falar que a posse não vale nada, mas também não dá para discutir segurança da posse com a segurança do registro. E o brasileiro continua fazendo contrato de gaveta. Então, dentro desse cenário, eu quero explicar para você que a holding, o planejamento sucessório é uma opção sim, claro que é uma opção. De você deixar de fazer o inventário, de você deixar de fazer um testamento, porque ele atinge o objetivo. O planejamento sucessório, através da holding, ele atinge o objetivo. Após a morte, eu consigo dividir os bens, né, da forma que eu queira, a partir do momento que eu tenho um CNPJ, a partir do momento que eu tenha esses bens em nome do CNPJ, da pessoa jurídica. Então, existe sim a possibilidade de utilizar a holding, o planejamento sucessório, para substituir o inventário, o testamento, mas o testamento não vai acabar. O testamento, igual fala, o testamento vai acabar. Não, tem muita gente que faz testamento. E você, quando é contratado para fazer um testamento, seja advogado ou advogada, nós sabemos que na nossa aposta tem muitos cartorários também, é uma grande responsabilidade. Porque a sensação de você fazer algo que não tem validade, ou amanhã ou depois poderá ser declarado nulo, é difícil, né? É complicado. Então eu peço atenção em relação a isso. Vamos lá. Antes de adentrar nos tipos de testamento, eu quero falar para você então que surge sim a ferramenta, a holding familiar, que é uma empresa, né, criada para controlar e administrar o patrimônio das pessoas que pertencem a uma determinada família. O objetivo em geral da holding é buscar uma redução tributária. Eu sempre falo que a holding nunca você vai conseguir blindar o patrimônio. Não vai. A holding, de fato, ela não blinda patrimônio. Nós temos a despersonalidade jurídica, ou a despersonalização, que ocorre de forma inversa, inclusive. Então não vai blindar. E não diria nem dificultar. Hoje os mecanismos que nós temos para achar imóveis é muito sério, né? Então também não. Mas algo que não dá para questionar. A redução da carga tributária é real. Quando você cria uma holding, você consegue, principalmente na alocação, né, de imóveis comerciais, na compra e venda, você consegue uma redução da carga tributária, sim.
Então, é vantajoso nesse sentido, até mesmo para uma gestão melhor. Uma família, eu tenho uma família que eu advogo já há anos, eles possuem 143 imóveis. Ou seja, a holding foi a única saída para parar a briga de família, para conseguir a redução da carga tributária. Então, de fato, gestão, ela proporciona sim uma gestão melhor, porque tem o CNPJ, pode contratar funcionários, e uma redução da carga tributária, não há o que se falar. E também o planejamento sucessório, né? Evitando um futuro testamento ou um inventário. Então, é uma saída também. Mas, quando nós falamos de holding, volto a falar, ainda o brasileiro precisa aprender muita coisa sobre holding, né? Ainda existe uma insegurança. A holding familiar ela ganhou espaço e importância quando o patrimônio dos matriarcas, né, começaram a identificar a necessidade, todos começaram a identificar a necessidade de reduzir a carga tributária e fazer um planejamento sucessório. Então ela começa a ganhar espaço no Brasil, de 15 anos para cá, fato que hoje é muito conhecida, muita gente está fazendo, mas não dá para falar que substitui o inventário ou o testamento, porque não é assim que funciona, né, da noite para o dia. Quando nós falamos de holding, ela traz o quê? Planejamento tributário, é fato. Ela trabalha com planejamento das sucessões, no direito das sucessões, o planejamento sucessório que nós falamos, isso não há o que falar. Agilidade em relação a tributos, impostos, evitando litígios no futuro, né, questão de falência também. Uma holding em formato puro não está sujeita à falência. Para a preservação do patrimônio, isso se transforma em uma grande vantagem para os herdeiros. Em relação à operação, né, a chamada operacionalização, também é muito interessante, porque há casos em que a holding também facilita o processo operacional, de fato, das organizações familiares, né, envolvidas. E isso acontece, sem dúvida nenhuma, quando há mais de uma empresa sobre a guarda-chuva da holding. Né? É o gênero de várias espécies, várias empresas por baixo da holding. Então, isso também ajuda muito. A desvantagem de criar uma holding, eu diria que sim, é preciso entender que pode haver uma perda de patrimônio, caso não haja um planejamento bem feito em relação à sua estratégia, e também a relação da carga tributária. Né? Nós vamos ter transferência de patrimônio, vamos mexer nisso. Em relação ao administrativo, a planejar a sucessão e organização da hierarquia, né, dos bens, a holding familiar é muito importante, mas se isso for feito sem objetividade, sem praticidade, tudo pode ir por água abaixo. Então, assim como acontece no inventário, ou assim como acontece principalmente no testamento, que é o objeto da nossa aula, se eu faço uma holding que não tem sentido, a criação de uma pessoa jurídica, só gasto dinheiro não vai resolver nada, não vai gerar planejamento sucessório nenhum. Então, eu tenho que saber fazer, calcular, pensar uma estratégia real, né? Isso é muito importante. A legislação também. O não conhecimento da legislação pode afetar seriamente os negócios da família, né, na holding, caso esse aspecto não seja levado em consideração previamente. A dica é sempre você fazer um plano de planejamento sucessório. E aí toda a família vai aprovar. Não pode ser da noite para o dia algo correndo, senão não tem objetivo. Outra questão que eu queria te falar também, pode ser uma desvantagem, é a sociedade. Né? Os aspectos societários devem ser levados em conta. Por quê? Porque é preciso deixar claro o tratamento que cada membro familiar vai ter dentro dessa holding, nos diferentes momentos ao longo do prazo. Isso também tem dado muita confusão. Então também é importante falar sobre isso. Certamente faz toda a diferença. Agora, em relação às vantagens da holding, certamente a sucessão, dá para fazer o planejamento sucessório, planejamento tributário, agilidade em relação aos impostos também nós vamos ter vantagem, e evitar litígios. E sem falar da facilidade da operação. Então eu diria que a holding nesse sentido é muito vantajosa. Lembrando que a holding é criar uma pessoa jurídica, né? Criei a pessoa jurídica, eu vou transferir esse patrimônio para essa pessoa jurídica, patrimônio de bens imóveis, e essa pessoa jurídica tem um contrato social, eu vou ter alguém que administra, vou ter regras, então por isso eu consigo atingir o planejamento sucessório, tá? Então muito interessante isso. Quando nós falamos de testamento, o objetivo é um ato após a morte. A holding, você pensa lá na frente, após a morte também, você faz hoje, o testamento você faz hoje, é algo em comum. Só que são instrumentos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, mas são procedimentos diferentes. E aí sim, já navegando nos testamentos, eu trago para você que no Brasil nós temos várias espécies de testamentos. E nós vamos conversar aqui. Eu posso dizer sim, e eu falo isso no meu livro, professor Júlio, o que é testamento? O que é testamento? É o ato de última vontade. Nós aprendemos assim. Toda e qualquer pessoa pode fazer o seu testamento, deixando seus bens para quem considerar mais apto a recebê-los.
Claro que nós temos regras, respeitar os herdeiros necessários, além de respeitar os herdeiros necessários, também você tem que ter um plano de validade, porque senão aquele testamento não vai valer nada. Que testamento que você vai fazer? Qual o instrumento que você vai usar? Então, quando um cliente procura um advogado, um cartório, ele quer segurança nesse testamento. E eu falo que senão ele vai puxar o pé, depois que morrer vai puxar o seu pé. Então, presta atenção nessa aula aqui. Mas é muito importante que a gente pense no testamento como algo que tenha que ser válido. Devemos pensar nos imprevistos que podem ocorrer e alertar o nosso cliente em relação a isso e deixar bem claro para que serve. Né? A pessoa interessada em determinar em quem deve ficar cada um dos seus bens precisa cumprir algumas exigências da lei. Isso é fato, não tem como a gente fugir. E aí eu trago para você diversas situações. O testamento, gente, ele pode ser alterado quantas vezes a pessoa quiser. Essa é uma outra dúvida, né? Pode ser alterado, respeitando sempre o que prevê o Código Civil, a lei que trata sobre o assunto. Para quem não tem parentes vivos, até o 4º grau, por exemplo, o testamento, gente, pode ser feito sobre o total de seus bens. Isso mesmo, total dos seus bens. Para quem tem descendentes, direitos, no entanto, apenas 50% dos bens podem ser destinados de forma livre em testamento, que é o que eu falei, o respeito aos herdeiros necessários. Nós precisamos controlar isso. Então, muito importante. Outras dicas que eu quero trazer para você, dicas importantes, algumas regras devem ser seguidas para se fazer um testamento, como determina o artigo 1801 do Código Civil. Dessa forma, não podem ser beneficiários do testamento as pessoas que estejam nas seguintes condições. Anota aí que isso é importante, hein? Essa é a primeira orientação que você vai passar para o seu cliente quando ele lhe procura como advogado, advogada, escrevente e quer orientações sobre o testamento. Então, vamos lá. Quais são as situações que não podem ser beneficiadas do testamento as pessoas que estejam... quais situações, professor? Explica para mim. Vou explicar. Vamos lá. Primeira situação. Quem tenha escrito o testamento a pedido do testador ou seus ascendentes e descendentes diretos. Aí eu trago o exemplo como cônjuges e irmãos. Então vamos lá, presta atenção aqui. Não podem ser beneficiários do testamento as pessoas que estejam envolvidas na elaboração do testamento. Eu trago as seguintes condições. A primeira eu estou falando para você aqui, presta atenção nessa aula, hein? Quem tem escrito o testamento a pedido do testador ou ascendentes ou descendentes diretos, como cônjuges e irmãos. Então, primeiro ponto aí está lá no 1801, hein? Segundo ponto, quem tenha, sim, assinado o testamento como testemunha. Quem tem assinado o testamento como testemunha também, dentro da regra, não pode ser beneficiário, ok? Mais uma situação importante, hein? Quem seja o responsável pela aprovação do testamento. E aí eu trago o tabelião, o escrivão, né, pessoal? É engraçado que o código fala escrivão, mas é escrevente, né? O correto. Não é escrivão. O código usa esse termo, escrivão. Mas escrivão é escrivão de polícia, né? Escrevente. Então nós temos, sim, 3 situações importantes no 1801 que não podem, os sujeitos que não podem ser beneficiários do testamento. As pessoas que estejam nas seguintes condições de elaboração, confirmação. Então eu falei da primeira, quem tenha de fato escrito o testamento, a pedido claro do testador, ou seus ascendentes e descendentes diretos, como com os irmãos. Depois, mais uma situação, quem tenha assinado o testamento como testemunha. E a terceira situação, quem seja o responsável pela aprovação do testamento, como tabelião ou escrivão, ali fala escrivão, mas escrevente, e nós estamos falando aí para evitar fraude, né? Para evitar fraude. Então, ponto importante da nossa aula aqui, que eu quero trazer para você. Professor Júlio, quanto custa fazer um testamento? Nós vamos conversar sobre isso também. Em relação ao serviço advocatício, é claro que nós temos a tabela da OAB, que vai regulamentar o valor mínimo a ser cobrado. Em relação ao cartório, quando o testamento é feito de forma pública, existem os emolumentos. Então, aquilo vai ser analisado na tabela, né, naquele momento. É muito dinâmico, os valores mudam. Quando nós falamos de honorário advocatício, hoje, um testamento, em média, vai custar aí 5 diligências, R$5.000 até R$10.000 o testamento, a elaboração, o plano de testamento, tá? Claro que depende muito de cada situação, mas é o valor de mercado para quem quer fazer um testamento. Mas os custos de cartório, lembrando que o cartório eu vou pagar os emolumentos, nós vamos conversar também sobre isso, tá? A lei não impede, gente, que um filho escreva o testamento, uma vez que ele tem direito a 50% dos bens que o pai ou a mãe deixar, né, ao falecer. Então, a lei não impede. Mas o Código Civil Brasileiro prevê alguns tipos de testamentos, e dentro desses testamentos permitidos pela legislação,
os que podem ser aplicados em todos os casos, como nós vamos estudar daqui para frente, tá bom? Então eu peço sua atenção. Quero falar com você sobre o primeiro testamento, que é o testamento público. Anota aí, testamento público. O testamento público, como o nome diz, público gera o quê? Publicidade. Publicidade. Testamento público gera publicidade. Quando nós falamos de testamento, como qualquer documento público, a grande vantagem de fazer algo público é que gera publicidade. Muitas vezes a lei é formalista, né? Exemplo da compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que nós temos que fazer por escritura pública, ok? Vamos lá. Quando nós falamos aqui de testamento público, esse documento deve ser redigido por um tabelião de notas, de registro de notas, garantindo sim ao documento maior credibilidade, seriedade, publicidade e mantendo o rigor, né? O rigor da formalidade exigido pela lei. Eu vou ser muito sincero, os testamentos que eu fiz para diversos clientes, eu sempre fiz o rascunho, a minuta, mas sempre fizemos público. Por quê, professor Júlio? Porque testamento é algo muito sério, né? Então você divide um pouco de responsabilidade. Fazer público, você tem uma conferência também do cartório, e isso acho que dá mais credibilidade para o testamento. Eu não gosto muito do formato, eu sou muito fã, todo mundo sabe, da posse. Acho que uma sessão de posse, você pode comprar posse, pode vender posse, pode comprar e vender um imóvel regular. Eu falo muito do enunciado 492, mas testamento é algo que, por mais que não seja obrigatório, em todas as situações, a publicidade, acho muito importante, quando possível, você fazer o testamento público. Eu acho que ele gera mais credibilidade. A denominação, como testamento público, não quer dizer que seja público para acesso de qualquer pessoa, tá? Isso é uma confusão que é feita por muitos. Mas sim, a vontade do testador seja conhecida após a sua morte. E isso porque o testamento pode conter informações confidenciais. Então, o testamento público eu posso incluir, sim, informações confidenciais. É um ponto importante que a gente precisa conversar. O testamento público deve ser acompanhado por pelo menos 2 testemunhas. Então, anota aí. Testamento público, 2 testemunhas. Esse registro, ele é feito em livro próprio. E o testador ditará ao tabelião sua vontade, sendo feita depois da leitura pelo tabelião. Inclusive em voz alta, hein? Em voz alta. Para depois ser assinado pelo testador. Testemunhas e também pelo oficial. Para garantir a sua validade. Existe todo um formalismo. Veja que existe todo um formalismo. Falar em voz alta, 2 testemunhas, assinado pelo testador. Então existe toda uma regra, um cronograma. A lei, gente, a lei permite que até que o testamento seja feito em locais diferentes. Não precisa ser dentro do cartório. Isso eu falo que muitas vezes a gente acha, né, que tem que fazer dentro do cartório. E não é assim. Eu posso fazer fora do cartório. Eu falo isso porque é muito comum eu receber no escritório o escrevente. Muitas vezes a escritura pública compra e venda não é assinada no cartório, é assinada aqui no escritório, porque o cliente não quer ir no cartório. O cartório vai cobrar por isso, a diligência. Então é muito comum esse serviço fora do cartório. A lei permite isso. Então não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser feito dentro do cartório. E aí eu trago para você uma situação importante, um exemplo interessante. A lei permite que o testamento seja feito em hospitais, por exemplo, quando o testador estiver incapacitado de comparecer ao cartório. Casa de repouso também. Isso também deve constar no testamento, tá? Também é uma regra que pode gerar nulidade, então preste atenção. Fez fora do cartório, tem que constar, hein? Tem que constar no testamento, para que o documento não seja anulado posteriormente. Falando em anulado, a ação que vai gerar nulidade do testamento é a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, hein? A ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Esse é o nome correto. Eu sei que no Brasil nós usamos nomes diferentes para tudo, né? Mas esse é o nome correto da ação, hein? Que pode e deve ser usada. Em caso de brasileiros residentes no exterior, o testamento poderá ser feito através do agente consular. Também é uma regra que eu queria trazer para você, também uma informação importante. O agente consular pode, nesse caso, fazer o escopo, e pode sim fazer o devido processo. Então, mais um ponto que eu queria tratar com você, mais uma informação importante. Vamos lá. As únicas restrições para o testamento público se referem às testemunhas, que não podem ser interessadas, não pode ter interesse direto nos bens do testador. Isso tem lógica também, né, para evitar fraude. Então as testemunhas, em regra, não podem ter interesse nos bens do testador. Essa é a regra para as testemunhas. Como ascendentes e descendentes ou cônjuge. Então, você é minha esposa, meu marido, assina aqui como testemunha, né? Ascendentes e descendentes. Tem interesse
Então não pode. Então não pode ser parente, né? No caso, cônjuge, companheiro, companheira. Então, um ponto importante. Então, olha só, o testamento público, ele é muito importante, é um dos mais utilizados. Eu volto a falar, é um documento redigido pelo tabelião de notas. Lembrando que o advogado ou advogada, em regra, tem que fazer uma minuta e ajudar o seu cliente com essa minuta. Depois isso vai ser transformado numa escritura pública. Eu gosto muito de fazer a minuta, eu gosto de trabalhar assim, mas nada impede de você fazer uma minuta já direto no cartório e você faz a conferência, nada impede. Eu gosto de fazer a minuta porque eu acho que é o momento que dá pra gente discutir, todo mundo vista, né, dar um visto na minuta para ninguém reclamar depois, evitar um litígio, explicar bem, eu acho que fica um trabalho mais bem feito para o advogado ou advogada, né? Então, deixo claro aqui, olha só, eu explico isso no meu livro, hein, Direito Civil. O testamento público deve ser acompanhado por pelo menos 2 testemunhas, hein? Eu já tive casos no escritório, professor que advoga para mais de 18 cartórios no Brasil, várias ações de nulidade que nós tivemos sucesso, foi em virtude disso, hein? Ou faltava uma testemunha, ou faltavam as testemunhas, ou as testemunhas eram pessoas ligadas diretamente e tinham interesses no bem. Aí não pode, já conversamos sobre isso. Então, você faz o testamento público, esse testamento público vai ser acompanhado por no mínimo 2 testemunhas, pode ser mais. O registro é feito em livro próprio dentro do cartório. O testador ele vai ditar, né, ao tabelião sua vontade, sendo feita depois da leitura pelo tabelião em voz alta, que é uma regra também. Alguns cartórios gravam, né, gravam esse ato para deixar arquivado. Depois deve ser assinado pelo atestador e 2 testemunhas e pelo oficial. Ponto importante para garantir a sua validade. A lei permite até que o testamento seja feito em hospitais, então. Hospitais, casas de repouso, o professor já fez testamento em casas de repouso. E também não só casa de repouso. Também já teve um caso de um aluno meu que fez um presídio, né? Também. Então, existem casos. Fora, né? Fora. É possível. Lembrando que há diligência, né? Volto a falar aqui, isso você não pode esquecer, hein? Em caso de brasileiros residentes no exterior, o testamento poderá ser feito através de agente consular. Então, ponto importante também, ok? Para que não gere a nulidade. Deixa eu falar com você aqui a respeito do testamento cerrado. Eu falo que é o Kinder Ovo, né? Testamento cerrado é o Kinder Ovo. O que é esse testamento cerrado? Por que Kinder Ovo? O Kinder Ovo é um chocolatinho, quem conhece, você abre o ovinho e tem uma surpresinha, tem um brinquedinho dentro do ovo. Então, testamento cerrado pode ser que tenha uma surpresinha. O testamento cerrado, gente, é um testamento secreto. Secreto. Essa é a graça desse testamento, né? Parece coisa de filme, coisa de novela. O testamento cerrado é um documento fechado, escrito pelo testador ou por alguém da sua confiança e assinado por ele próprio. Então, ele é escrito pelo testador, né, e por alguém da sua confiança, assinado por ele próprio. Olha só que interessante. Podendo ser feito, gente, através de escrita do próprio punho, ou na forma mecânica, digitado, com todas as folhas numeradas e assinadas pelo testador. O testamento cerrado deve ser levado ao cartório e lavrado um termo. Professor, termo, isso, lavrado ao seu termo, chamado de aprovação. Termo de aprovação é o nome que nós mais usamos no Brasil. Também diante de 2 testemunhas. Então eu faço o testamento, pode ser um procedimento mecânico, digitado, próprio punho, assinado pelo testador, folhas numeradas, essa é a regra, hein? Então presta atenção na regra. Ó. Pode ser feito com o próprio punho, pode ser feito digitado, mas tem que ter aí, né, todas as folhas numeradas, 1, 2, 3, quando ultrapassa de uma folha, e assinado pelo testador. O testamento cerrado deve ser levado a cartório, tem que ser levado a cartório. E tem que ter aprovação diante de 2 testemunhas, com a finalidade de atestar o documento autenticado, dar de fato validade a esse documento. Quero deixar claro aqui, nesse tipo de testamento também é existente, também pode existir as restrições com relação às testemunhas, tá? Não podendo ainda ser beneficiário quem escreveu o documento por solicitação a rogo do testador. Então é a mesma regra, segue a regra. O testamento cerrado só poderá ser aberto, olha a graça dele aí, após a morte do testador, por um juiz, diante da pessoa que o representou em vida, né, ou escrevente. A lei fala escrivão, mas escrevente. O juiz, então, deverá determinar o cumprimento das disposições contidas no testamento. Por isso nós pedimos no inventário a certidão paroquial, certidão paroquial não, certidão colegial, né, colegial de testamento, a chamada certidão negativa de testamento, retificando aqui. Por isso nós, na ação de inventário judicial extrajudicial, nós pedimos
certidão negativa de testamento, para descobrir se tem ou não. É o colégio notarial, tá? Colégio notarial é sempre lá que nós vamos fazer a solicitação. Então, muito importante bater um papo sobre isso. Mais um testamento que merece nossa atenção é o testamento particular. O testamento particular, em regra, ele também pode ser chamado de privado. O outro nome que eu não gosto muito, mas também é um nome utilizado no Brasil, holografo. Privado, holografo. Testamento particular, privado, holografo é a mesma coisa, hein? Esse testamento deve ser redigido de próprio punho pelo testador, manual ou mecanicamente, sem conter rasuras, tá? Não pode ter rasuras ou espaços em branco para evitar fraudes. Se tiver emendas, essas devem ser ressalvadas pelo testador. Se tiver emenda, tem que ter ressalva. Ressalva, claro, aquele visto, né? Tem que ter. Eu, particularmente, não faço testamento particular, eu faço a minuta. Acho que, claro, a lei fala desse testamento, existe a possibilidade, mas acho arriscado. O testamento é algo muito sério, a pessoa confia em você. É o desejo de última vontade, como que você vai fazer algo mal feito, né? Então você precisa fazer algo que tenha uma blindagem da melhor forma possível. É complicado, mas acho interessante fazer sempre na prática. O testamento particular, para ser válido, gente, anota aí que também isso é muito importante. O testamento particular deve ser lido na frente de três testemunhas. Veja que nós falamos de 2 testemunhas até agora, mas o testamento particular, 3, hein? 3 testemunhas. Que precisam ser qualificadas no testamento, inclusive, sob pena de nulidade. Ou seja, informando os nomes completos. Número dos seus documentos, RG, CPF, nós vamos ter a unificação, provavelmente, do CPF. Dizem que não vai mais existir o RG, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas nesse momento, RG e CPF. Outro ponto que quero falar para você também as assinaturas, né? A assinatura das testemunhas é exigido nesse tipo de testamento, pois após a morte do testador, o juiz deverá manter e cumprir as suas disposições depois de ouvidas as testemunhas. Então essa é a regra, tem que ouvir as testemunhas. Da mesma maneira que o anterior, todas as folhas devem ser numeradas e rubricadas pelo testador. Aquele visto, né? Tem que ser rubricadas e aquele vistinho do testador. Outro ponto que eu quero falar para você também, o testador, ou melhor, o testamento particular, ele é fácil, ele é simples, né? Se a gente for pensar, o custo é menor, então ele é mais simples de todos. Todos os testamentos são mais simples. Não existe muito formalismo. Mas muita atenção, porque ele deve ser validado pela justiça. O testamento particular deve ser validado pela justiça através da oitiva das testemunhas, depois da morte do testador, para que tenha de fato força, validade, eficácia, força legal. Pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Que sabe escrever, exigindo-se apenas que as testemunhas sejam capazes. Então é uma regra, a testemunha tem que ser capaz, não pode ser interessada. Existe uma polêmica se poderia ou não, mas segue, já temos teses de nulidade a respeito disso, então segue a regra de todos os testamentos. Não pode ser diretamente interessadas no patrimônio as testemunhas. Isto é, não tenham problemas de ligação patrimonial, ok? Quando eu falo de capazes, você sabe, né? Não tenha nenhuma incapacidade. Tem que saber ler, tem que saber escrever, essa é outra regra, e não possui, de fato, deficiências, tais como falta de visão ou audição, é outra regra também, tá? O testador, no caso do testamento particular, deve ser criterioso, muito chato, com relação às testemunhas, porque senão vai gerar nulidade. Nós já tivemos umas 4 nulidades 4 unidades, 2 foram no Rio Grande do Sul, clientes que nós conseguimos, e 2 em São Paulo. Então, cuidado, hein? É muito importante seguir essas regras para que o testamento tenha a sua validade plena, hein? Testamento é um negócio complicado. Eu falo que testamento é que nem aquela feijoada que você faz ficar salgada, né? Você fez a feijoada, mas ficou salgado, ninguém vai gostar. Não vai dar certo. Então, toma cuidado. Vamos lá. Alguns casos de testamento particular são aceitos como testamentos ou testamento extraordinário, quando são feitos pelo testador de próprio punho em situações especiais, como urgência, risco de vida, desastres, exigindo sim, nesse caso, a realização da perícia da grafia do testador. Tá? Isso segundo a jurisprudência, uma jurisprudência já antiga, mas não é ultrapassada não. Então é importante bater um papo sobre isso para que você possa entender bem. Quero trazer para você também o testamento de codicilo. Codicilo, você já ouviu falar? O que é codicilo? Também é um ato de última vontade. Quando uma pessoa antes de falecer faz algumas disposições especiais, doando móveis, né? Roupas, joias, quadros, ou qualquer ferramenta, maquinários, ou mesmo determinando a substituição dos herdeiros, esse modelo de testamento está em desuso no Brasil, mas é desuso
mas ainda existe, vigente, tá? Embora tenha sido mantido no Código Civil, ele está em desuso, assim como a separação. Todo mundo faz divórcio. Com a emenda 66 de 2010, nós fazemos divórcio, não fazemos uma separação. Você faz separação, você tem que converter em divórcio. É a mesma coisa o codicilo, né? Mas, em regra, ele existe ainda. O codicilo, ele mostra apenas as últimas vontades no leito da morte, sendo elas de interesse pessoal, não podendo, né, vamos deixar claro aqui, assim dispor dos bens mais valiosos, como imóveis ou contas bancárias, que isso deverá ser feito por testamento. O requisito para o codicilo é, qual que é, professor? Ser escrito no próprio punho ou digitalizado, né, e se for o caso, mas assinado pelo testador, com a inserção da data em que foi redigido, para quem possa ser validado. O Código Civil somente estabelece que podem ser objetos de codicilo bens de pequena monta, pequeno valor, ok? Então, a regra, como esmolas de pouca monta, né? Móveis, roupas, joias, quadros que não sejam de grande valor, hein? E roupa também, de uso pessoal, tá bom? Então, nesse caso, se for incluído um imóvel e haja herdeiros, eles poderão discutir na justiça a vontade do morto, uma vez que a lei lhe garante a participação na herança. Então, o codicilo mal feito, por isso cai em desuso, né? É muito difícil, tem esses bens pessoais, às vezes a pessoa acha que não vale nada, sei lá, uma guitarra. Eu tive a possibilidade de participar de um caso como advogado, que o piano valia aí 230 mil reais, né? Então, será que era considerado um bem de pequeno valor? Mas você entendeu que não. Então, nós temos esse regramento, precisa tomar cuidado. Legal, agradeço a você, primeiro bloco. Eu espero você no próximo bloco. Até já, tá bom? Até já.